Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa já com boa notícia. A safra brasileira de laranja 2025-2026 deve ter um aumento de 36%. Depois de uma safra de 230,87 milhões de caixas de 40,8 quilos, a citricultura nacional está otimista para a nova temporada. A estimativa anual levantada e divulgada pelo Fundecitrus aponta uma safra 2025-26 de 314 milhões e 600 mil caixas no cinturão citrícola paulista e sudoeste Triângulo Mineiro, principal região produtora de laranja para suco do mundo. Esse número representa 36,2% de aumento em relação ao ciclo passado e 4,8% em relação às médias das últimas 10 safras. Nós temos uma ótima notícia, um aumento de 36% no número de frutos, com a previsão de um peso um pouco menor, marcado pela segunda florada, e isso se deve principalmente às chuvas que ocorreram de outubro a dezembro, que foram abundantes e uma temperatura nesse momento mais amena. Outro fator que interfere na estimativa de safra é o número de árvores produtivas. E tem mais laranjeiras adultas agora. São 182,7 milhões de árvores, um aumento de 7,5%. Também 362 mil hectares, um acréscimo de 5,2% em relação à safra passada. Para entender isso, a gente precisa voltar ali os plantios. 2020, 21, 22, a gente teve bastante plantio. Essas árvores desses anos, elas entram agora como produtivas. Então nós temos um incremento das plantas que foram plantadas e também das que entram em idade produtiva. Isso contabiliza uma maior safra e uma maior quantidade de frutos também. O greening, no entanto, continua preocupando o citricultor. Um levantamento do Fundecitrus aponta que cerca de 50% das laranjeiras adultas têm a doença, que afeta a produtividade com a queda prematura dos frutos. Se não fosse isso, a safra seria bem maior. Para essa safra, a gente espera um ligeiro aumento no aumento da incidência de plantas doentes e também na severidade, mas bem menor do que observado no ano passado, o que mostra que o que o citricultor está fazendo em relação ao melhor controle do inseto transmissor dessa doença está sendo bastante positivo, especialmente no quesito da rotação de inseticidas, que o inseto não tenha resistência. E a gente estima que se não tivesse o greening, nossa safra poderia ser até 25% a 30% maior. Para o Luiz Carlos, gestor de uma corporação, apesar dos desafios da área, o momento é positivo. Eu acho que é um número excelente, a citricultura necessitava disso. Foi o pior resultado que tivemos depois dos números históricos que nós temos em termos de produção e produtividade, né? Influenciado principalmente pelo fator climático. É lógico, o greening também, a doença que devasta a citricultura também teve influência. A China e a União Europeia suspenderam a importação de carne de frango do Brasil por pelo menos 60 dias. A suspensão aconteceu depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O caso foi detectado em Monte Negro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo federal, é o primeiro foco na avicultura comercial do país. Com a confirmação, a área de Monte Negro foi isolada e as aves restantes eliminadas. O órgão acrescentou ainda que uma investigação será feita na região de identificação do foco. O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne nem ovos. Por isso, a população pode ficar tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados. Desde 2006, a circulação do vírus ocorre principalmente na Ásia, África e no norte da Europa. Já temos uma equipe realizando a depopulação das aves e iniciando o processo de desinfecção de todas as instalações da granja. Na sequência, ainda hoje, iniciamos já o levantamento de vigilância nas propriedades rurais no raio de 3 e 10 quilômetros da granja comercial, realizando então essa vistoria coordenada e estruturada. É bom que se diga que a Secretaria da Agricultura tem um corpo técnico muito bem qualificado para realizar essa atividade e conta com uma plataforma de tecnologia, a plataforma de defesa sanitária animal, única no país, de contenção de focos.
Então nós temos todo o padrão de geoanálise estruturado dos focos, cruzado com todos os cadastros de propriedades rurais georreferenciadas, e isso agiliza em muito as ações de defesa sanitária animal, além das ações de vigilância nas propriedades rurais, no raio de 13 e 10 quilômetros. Nós temos que trabalhar com barreiras de desinfecção, também nos raios de 13 e 10, que ocorrerão na região de Montenegro. Vamos trabalhar inicialmente com 6 barreiras fixas, 24 horas, realizando essas desinfecções, mais uma barreira de desvio, que atuará pelo tempo de contenção. Temos a expectativa, baseado na nossa experiência passada, de conseguirmos fazer a vigilância completa no raio dos 13 e dos 10 quilômetros dentro de um período médio de 7 dias, e não havendo novos rebrotes de foco em nenhum outro local, inicia-se aí o processo de encerramento do período de contenção, de emergência. Esse vírus está desde 2006 ativo. Muitos países produtores, como Estados Unidos, já tiveram problema, e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. A CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA, e nesse momento nós estamos em parceria junto com o governo federal, através do Ministério da Agricultura e a indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo esse problema. A pergunta fundamental agora, Kelly, é se teremos a capacidade de mostrar ao mundo o nosso profissionalismo e eficiência na gestão do risco e no combate do foco. Se isso for feito, os impactos econômicos dessa medida podem ser limitados. Nós estamos falando de um produto que representa 10 bilhões de dólares nas nossas exportações anuais e que tem, portanto, um significado muito importante para o Brasil. 14% dessa exportação vai para a China, e em torno de 14% do que o Brasil exporta vem do Rio Grande do Sul. Agora a gente fala do café. A Conab estima um crescimento de produção de 2,7% em relação à temporada passada. Caso o volume estimado em 55,7 milhões de sacas se confirme, vai ser o maior já registrado para um ano de bienalidade baixa, superando 1,1% a colheita em 2023. Já a área total destinada à cafeicultura deve amenizar 0,8%, chegando a 2,25 milhões de hectares. O bom resultado estimado na safra total de café é influenciado principalmente pela recuperação nas produtividades médias das lavouras de conilon, que chegaram a 28,3%. A expectativa de produção para essa espécie é de 18,7 milhões de sacas, um novo recorde para a série histórica da Conab. A produção no Espírito Santo, maior produtor de conilon do país, deve passar de 13 milhões de sacas. Na Bahia, segundo o maior produtor, a colheita está estimada em 2,5 milhões de sacas. Já para o arábica, espécie mais afetada pela bienalidade, a Conab prevê uma redução de 6,6% na colheita, com a safra ficando em torno de 37 milhões de sacas. Minas Gerais, maior produtor da espécie, deve colher 25,65 milhões de sacas. Em São Paulo, a produtividade média também foi impactada, e a queda esperada é de 3,8% no desempenho das lavouras. Por outro lado, a área destinada para a produção cresceu, chegando a 196 mil hectares, o que pode compensar a perda esperada na produtividade, resultando em um aumento de 5,5 milhões de sacas. Com relação ao mercado, após recorde nas exportações em 2024, o país tem uma ligeira redução no primeiro trimestre de 2025. No acumulado do período foi registrado baixa de 1% em comparação com o mesmo período no ano anterior. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou o calendário para a semeadura da soja da safra 2025-2026 para todo o país e também estabeleceu o período de vazio sanitário. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais graves da cultura da soja.
Nas áreas onde a praga foi registrada em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90% da produção. Por isso, para combater e prevenir a proliferação da doença, no próximo mês já começa o período de vazio sanitário da soja em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As datas, incluindo de semeadura referentes à Safra Nacional 2025-26, foram publicadas pelo MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Durante o vazio sanitário, que dura no mínimo 90 dias, não é permitido plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada, para evitar a proliferação do fungo causador da doença. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. Os primeiros estados a plantar realizarão a semeadura a partir do início de setembro. O calendário completo pode ser acessado no site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Em uma ação conjunta, Mato Grosso do Sul lançou mais uma edição da campanha Fogo Zero. A campanha Fogo Zero é resultado de uma parceria entre a Reflor MS e o Sistema FamaSul, com o apoio do Governo do Estado, do Corpo de Bombeiros Militar e do IBAMA. Essa iniciativa, que já está em vigor há 13 anos, desenvolve ações educativas voltadas à conscientização, como palestras, distribuição de folhetos informativos, instalação de placas de orientação e envio de mensagens preventivas por meio do WhatsApp. Além de desmistificar a ideia de que o produtor rural é o principal responsável pelos incêndios florestais. Se o fogo é no campo, é florestal, ele vai acontecer dentro de uma propriedade rural. O primeiro a ser acusado era o produtor rural. E hoje a gente consegue entender e perceber que o produtor rural, ele é, na verdade, o primeiro a estar combatendo esses focos de incêndio. A campanha Fogo Zero tem como objetivo reforçar a responsabilidade ambiental, a partir de ações de prevenção contra incêndios florestais, tanto em áreas de floresta plantada, quanto no bioma sul-mato-grossense. Eu acho que o mais importante de falar da campanha, às vezes a gente tem dados e números do que queimou. O importante é dizer o que nós deixamos de queimar em função de todo esse trabalho, de todos esses envolvidos. O produtor rural que chega no fogo, nossas empresas que também estão lá ajudando, o corpo de bombeiros, principalmente, que está chegando. Durante o evento, foram divulgados dados que reforçam a ação da campanha, onde, apesar da continuidade dos focos de calor, a área queimada no ano passado foi ainda menor. Estamos entrando no 7º ano, tivemos já 6 anos seguidos de incêndios florestais intensos. Tivemos 2 anos, que foi 2020 e 2024, que foram os mais, onde queimaram-se mais, né? Mas vou dizer, 2024 os dados eram os mesmos de 2020, né, de quantidade de chuva, tivemos a maior seca do Rio Paraguai, histórica, e tivemos a metade das áreas queimadas. A campanha, que busca aproximar a população do tema incêndios florestais, conta com a Jornada Florestal, uma iniciativa que leva estudantes da Universidade Federal e Estadual a unidades empresariais, onde acompanham de perto as rotinas de monitoramento e gestão florestal. O principal objetivo da campanha é justamente chegar em todo mundo e todo mundo fazer a sua parte para que a gente tenha realmente fogo zero e não apenas uma diminuição da área queimada. O governo anunciou este mês a liberação de 179 milhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio ao seguro rural. Produtores rurais, pessoa física ou jurídica, independente de acesso ao crédito rural, que cultivem ou produzam espécies contempladas pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, podem contratar o serviço. Este mês, parte do orçamento previsto para o ano terá liberação imediata. Do valor total de R$1 bilhão previsto na Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso, serão liberados 179 milhões este mês. O restante do orçamento deverá ser liberado a partir de junho. Para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como o milho segunda safra e o trigo, serão disponibilizados aos produtores 170 milhões de reais. 5 milhões vão para as frutas, 1 milhão para a modalidade de pecuária, 500 mil reais para as florestas. Para outras culturas, o valor é de 2,7 milhões de reais.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, nos últimos 5 anos, as seguradoras pagaram cerca de 19 bilhões de reais em indenizações aos produtores. Isso é importante para o ressarcimento de perdas na produção, principalmente por causa de eventos climáticos severos. O percentual de subvenção ao prêmio está fixado em 40% para todas as culturas, atividades, exceto a soja. Para o grão, o percentual é de 20%. A regra vale para qualquer tipo de produto e cobertura, de acordo com as normas do Programa de Seguro Rural. As exportações brasileiras de café caíram 28% no mês passado, mas a receita aumentou em quase 42%. O Brasil embarcou em abril 3 milhões e 93 mil sacas de café de 60 quilos. Esse número é 27,7% menor que o volume embarcado no mesmo mês de 2024. Os dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, apontam, porém, que a receita cambial saltou de 946 milhões de dólares para 1 bilhão 341 milhões de dólares, uma alta de 41,8% no mesmo período. Considerando o acumulado do ano safra 2024-25, os embarques nesses 10 meses representam um desempenho recorde. O crescimento em volume foi de 1,5% e em receita 56,3% em relação à temporada anterior. Comparando os 4 primeiros meses do ano civil de 2025, de janeiro a abril, as exportações caíram 15,5%, enquanto a receita cambial disparou 51%. Vale lembrar que o Brasil exportou volume recorde no ano passado. É importante contextualizar que esses meses recentes de queda estão correlacionados com a nossa entre-safra no Brasil. E esses números de exportação vão voltar a melhorar a partir da efetiva entrada da nova safra 2025. O café arábica foi o mais exportado no primeiro quadrimestre. Café solúvel segue na sequência, seguido do canéfora. Mesmo com uma queda de 11% nas importações, os Estados Unidos foram os principais parceiros comerciais dos cafés brasileiros. A Alemanha ocupou o segundo lugar. Para este ano, a projeção, se confirmando as condições climáticas esperadas, é de uma safra com potencial significativo. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou os números relacionados às exportações de ovos em abril. Em volume, o aumento foi de mais de 270%. O Brasil exportou no mês passado 4.300 toneladas de ovos, considerando produtos in natura e processados. Esse volume é 271% maior que o registrado no mesmo período em 2024. Em receita, a alta foi de quase 253%. Com 10,57 milhões de dólares gerados com os embarques de abril. A soma das exportações dos primeiros 4 meses do ano chega a 13 mil toneladas, 133% a mais que de janeiro a abril do ano passado. Os Estados Unidos lideraram as importações no último mês, com 2,8 mil toneladas e uma receita de 6 milhões e 300 mil reais. Em seguida está o Japão, com uma alta de quase 300% no volume importado e na receita. Depois vem México, que retomou posição entre os principais compradores, seguidos por Chile e Uruguai. O governo brasileiro conseguiu autorização para exportar pescado para a Austrália. Confira. A abertura do mercado australiano representa uma oportunidade estratégica para os exportadores nacionais, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e corvina, entre outras espécies de elevado valor agregado. A autorização é para pescados de origem extrativa. Em 2024, o Brasil exportou mais de 400 milhões de dólares em pescados. A pesca de arrasto em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, às vezes traz surpresas. Olha só o que aparece na rede. Do alto, o tamanho da rede de pesca impressiona. De baixo, o resultado de horas de espera. Além de Caribe brasileiro, o mar de Arraial do Cabo também coleciona o status pesqueiro. As águas cristalinas são marcadas pela presença de vários cardumes. Por aqui, a pesca artesanal ou pesca de arrasto sempre fez parte da história dos moradores.
Durante a pescaria, é comum que outras espécies marinhas fiquem presas na rede após ser puxada. Neste vídeo, um tubarão da espécie cabeça de martelo foi o escolhido, mas por pouco tempo. Em seguida, o filhote de predador foi solto por um dos pescadores. Especialistas explicam a presença da espécie tão próxima. Ele é um peixe que consome pequenos outros peixes, vai atrás de cardumes, de modo que quando esses cardumes de xareletes, né, chegam à praia e que são cercados pelo aquele cerco tradicional de praia que acontece em Arraial do Cabo já há muito tempo, né, acaba atraindo esses tubarões e muitos deles acabam sendo cercados também no ato da captura dos peixes menores que são alvo objeto da sua dieta alimentar. Além dos peixes e tubarões, as águas de Arraial do Cabo também vão contar com a presença das baleias. É que neste mês de maio começa a temporada delas, que vai até agosto. Elas saem da Antártica com destino a Abrolhos, no sul da Bahia. E até chegar lá, elas passam por aqui. Esses animais eles fazem uma grande migração anual da Antártica em direção às águas quentes do litoral brasileiro, para se reproduzir e ter seus filhotes. Então sim, as baleias elas são brasileiras e Arraial do Cabo é um excelente ponto para observar esses animais de terra. Este registro foi feito por pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da UFRJ, que monitora os animais há 15 anos. Na imagem, são 2 machos de orca passeando pelas águas cabistas. Assim como um tubarão-martelo, esses animais visitam a região para se alimentar de peixes. Por isso que, na maioria das vezes, eles são pegos, junto com os cardumes. Esta época do ano também é marcada pela presença da corvina, peroá e também da espécie Maria Mole, peixes que dão com frequência na região. Arraial do Cabo tem na pesca a primeira atividade econômica. A prática é essencial para a geração de emprego e incentiva o desenvolvimento da cidade, além do turismo sustentável. Até hoje, os pescadores preservam a pesca artesanal por meio do cerco de canoa, em que um olheiro em terra observa o mar e avisa aos pescadores que estão no barco, indicando onde estão os cardumes. Sempre depois da pesca, além da venda de toneladas de pescados, os peixes também são doados para as famílias da região. Uma prática que ajuda principalmente quem precisa do alimento. O acompanhamento técnico faz toda a diferença no campo. E o Senar atingiu um número muito expressivo. São atendidas 400 mil propriedades. Nesta fazenda, que fica no núcleo rural Boa Esperança, região de Ceilândia, são 5 hectares plantados. Jiló, quiabo, pimentão. Mas a cultura principal é o tomate. São 16 estufas com 8 mil plantas e na área aberta 4 mil plantas. Nessa última safra foram produzidas mais de 1.500 caixas do fruto, mas nem sempre foi assim. Essa área aqui, por exemplo, há 2 anos atrás não se produzia nada, a terra estava praticamente estéril. E com o acompanhamento do Denilson e tudo, já estou alcançando acima da média normal de produtividade na estufa. O Denilson, que o produtor fala, é o técnico de campo do Senar que atende a propriedade. Assim que ele chegou, constatou que o solo estava deficiente em nutrientes e o principal desafio era tornar a área produtiva. Depois do planejamento estratégico para o local, foram realizadas as correções necessárias. E, claro, foi oferecida uma tecnologia adequada ao produtor. Aqui, o técnico apresentou esses leitores de seiva. A gente coleta as folhas da planta, macera, tira a seiva da planta e em tempo real, em meia hora, a gente consegue dar um resultado para o produtor, como é que está a adubação dele, quais são os ajustes que precisa ser feito. Em cima disso, a gente deixa um cronograma para o produtor de qual adubação ele vai seguir. Então, a gente tem uma certidão melhor, produz mais com uma quantidade menor de insumo. Além do foco nos resultados da plantação, é preciso ter o controle dos custos de produção. E é aí que entra o apoio gerencial na propriedade. Não necessariamente alta produtividade quer dizer alta lucratividade. Às vezes você tem alta produtividade, mas não está tendo lucro. Então é esse ajuste
principalmente nesse ajuste, que eu estou achando muito interessante. Só pelas anotações no caderno, já do dia a dia, você já tem capacidade de tomar melhores decisões. A visita ao produtor acontece uma vez por mês durante 2 anos. Nesse período, os técnicos também falam da importância de se capacitar. O produtor precisa estar atualizado para que o negócio rural se torne lucrativo. O atendimento aqui na propriedade do Ivanildo ainda vai completar 1 ano, mas a expectativa é muito positiva. Um crescimento na produtividade de 15% a 20%, uma redução de custos de 40% a 50% e cerca de 20% de lucratividade. E com mais dinheiro no bolso, o produtor já planeja expandir. Tentar adquirir novos equipamentos, alguns equipamentos de monitoração, que já tem até com ele ajuda também até nessa fase. Às vezes ele compra com outros produtores, a gente compra junto e compra mais barato. E a parte de treinamento seu mesmo, de conhecimento, fazer curso também, melhorar as estruturas, reformas que tem que fazer e dar uma qualidade de vida melhor para a família, viajar, passear também, Além do Ivanildo, outros milhares de produtores rurais de todo o país estão recebendo o acompanhamento do Senar e crescendo. Hoje são 31 cadeias produtivas com esse atendimento. A assistência técnica e gerencial começou em 2013 e neste ano de 2025 alcançou a marca de 400 mil propriedades atendidas. A expectativa é aumentar ainda mais esse número. Nesse ano, ainda em 2025, a nossa expectativa é de atender 100 mil novas propriedades. Então, vamos atingir aí 500 mil de propriedades atendidas aqui em todo o território nacional. Então, são as 27 unidades da federação sendo atendidas pela assistência técnica e gerencial do Senar, sistema CNA-Senar, chegando aí a todos os produtores do país. Voltando ao núcleo rural Boa Esperança, quando pergunto ao produtor se ele está satisfeito com o atendimento, eis a resposta. Seria melhor se fosse mais anos ainda, É tão bom, eu tenho gostado tanto do acompanhamento que se pudesse mais alguns anos seria melhor ainda. A cidade de Campos, no Rio de Janeiro, tem retomado o cultivo de café e os resultados já são positivos. A maior cidade em território do estado do Rio de Janeiro é Campos dos Goytacazes, sendo que grande parte desta área é de propriedades rurais. Em meio a tanta terra, alguns arregaçam as mangas e partem para o cultivo. O senhor Deilton é um exemplo disso. Ele plantou mais de 3 mil pés de café e está provando que o município pode sim voltar a ser um grande produtor do grão. A primeira sempre é uma catada. Das primeiras flores dão poucos, pés tão pequenos ainda, e deu o satisfatório, a primeira catada. A gente diz, ele já beneficiado, foi 10 sacas e alguma coisa depois de 10 sacas. O cafeicultor se prepara para mais uma colheita de café no distrito de Morangaba. A expectativa é dobrar o volume do ano passado. A previsão era de 40, mas por causa da seca, então eu estou prevendo 20 sacas. Se der 20, eu já estou satisfeito. O secretário ressalta o trabalho realizado pelo agricultor e acredita na retomada do plantio na cidade. Em 3 anos, um pequeno produtor com uma área pequena, demonstrando que a gente tem um potencial gigantesco para voltar, como já fomos há 50, 60 anos atrás, a ser um município altamente produtivo do ponto de vista da cafeicultura, que é uma importante geração de emprego e renda para o Brasil hoje, Viabilizar condições para os pequenos agricultores com equipamentos e auxiliar a assistência técnica fortalece a produção. Além da assistência técnica, que a gente acha como mais importante, e hoje aqui neste plantio especificamente tem a parceria com o Senar, que é quem dá assistência técnica, a Prefeitura tem entrado com equipamentos. Aliado a isso, a Secretaria de Agricultura de Campos fornece todos os mecanismos e documentos para ele conseguir uma CAR, que ele precisa agora, por exemplo, para buscar um financiamento, para ampliar o seu sistema de irrigação e ser mais eficiente. Então, poder ter trabalhado nesse sentido. Deilton já se prepara para um novo plantio e, desta vez, com variedade. Esse é o Conilon. Saiu muito bem, mas a gente sabe que no passado, embora o clima é mudado, mas a gente sabe que no passado isso aqui só tinha arábica. E aí estou com um projeto
de plantar um pouco de arábica, esse e o arábica, plantar dos dois. O mercado aquecido de cafés de qualidade nos estados vizinhos do Espírito Santo e Minas Gerais impulsiona a retomada dos plantios no Rio de Janeiro. Campos está em um local estratégico para esses negócios rurais. Nosso município, além de ter uma presença importante no cenário brasileiro, perto de tudo, inclusive de um grande porto que pode ser utilizado para exportação de café no futuro, a gente tem terra e solo apto para essa atividade e muita água. Deilton quer que mais agricultores passem a cultivar o café e possam colocar Campos na rota deste grão precioso. A gente que anda por aí e vê o entusiasmo das pessoas, que vê que está produzindo bem, que está saindo muito bem, então a gente vê pessoas interessadas e a gente quer que venha mais, que invistam mais aqui e que também o poder público nos ajuda, porque a gente é pobre, a gente não tem condições de expandir tanto. Tem um ditado muito certo, até quando pode correr anda, só você não pode andar em gatinha, né? E aí a gente vai de degrau em degrau, a gente pode chegar no topo, quem sabe? A gente sempre traz histórias inspiradoras aqui no Agro Record News. Hoje você vai conhecer 2 produtores rurais que deixaram a cidade grande e vivem da roça. A vida no campo é de muito trabalho e dedicação. Cultivar a terra exige cuidados diários. Uma rotina que começa bem cedo e muitas vezes segue até o final do dia, mas que o Antônio realiza com prazer. 5 da manhã, clareou, já estou chegando no trabalho. Quando não é na plantação de alface, é limpando, arrancando mato, de enxada, para fazer os canteiros, né? E ele fala com conhecimento de causa. A vida no campo fez parte da infância do Antônio, mas antes de assumir a produção de hortaliças nesta chácara em Garça, na região de Marília, ele, que nasceu em Sergipe, passou 30 anos morando em São Paulo, onde trabalhou como operador de empilhadeira e também foi metalúrgico. São Paulo também foi gratificante o meu tempo lá, sabe? Porque eu tinha, como diz, a minha moradia, saía para a empresa para trabalhar, voltava e era a rotina da gente também, a mesma coisa, né? Os ônibus muito apertados, mas era uma cidade, São Paulo eu considero uma cidade maravilhosa, porque é uma cidade que dá o sustento da vida da gente, né? A mudança no estilo de vida foi radical, mas ele sempre contou com o apoio da esposa, que nasceu no interior de São Paulo e também sonhava em voltar para essa rotina menos agitada que na capital. Essa parceria agora colhe os frutos que enchem a mesa de muitas pessoas que vão até as feiras livres, onde o casal costuma vender a produção. Ah, e esse cheirinho de bolo de milho quentinho, feito no forno a lenha. Coisas que só a vida no campo pode proporcionar. Além dos cuidados com a horta, a Nice, como é mais conhecida, também faz bolos, bolachas e pães caseiros para vender na feira. Delícias que os clientes adoram e que fazem com que ela atualmente não queira nem pensar em outra vida. Essa vida é um enviado de Deus, né? A gente tem os caminhos, tem os desígnios dele e a gente segue. É uma paz, com muita tranquilidade, a gente atende os clientes, atende as pessoas que vêm aqui também, com todo carinho, né, toda a dedicação, que isso vem dos meus pais. Lá em casa, na minha casa era muito cheia, sempre tinha muita gente, então nós irmãos herdamos isso. E a gente acolhe. A Nice também lembra com carinho do período que morou em São Paulo, onde trabalhou no comércio e conheceu o Antônio. Mas trocar o barulho do trânsito pelo som dos pássaros cantando no quintal, o contato com a natureza, tendo a possibilidade de produzir alimentos sem agrotóxicos, colher as próprias frutas, verduras e legumes. Foi um ganho gigantesco em qualidade de vida para o casal. A gente não é só um vendedor, nós conversamos, é meio psicólogo, é meio... eu digo que nós não temos cliente, nós temos amigos. Põe na minha mesa, dou para os meus netos comer, então é o que eu vou passar para você e para outros comer. Eu gosto de fornecer um produto para o cliente, né? Onde ele vai comer e sentir bem.
Às vezes a gente fala assim, tem agrotóxico? Eu falo, não tem. Eu não gosto de trabalhar com agrotóxico, porque eu sei que prejudica a saúde do ser humano, entendeu? No ritmo do agro, o Antônio e a Anice seguem a nova rotina sempre com alegria e a satisfação de produzirem alimentos de qualidade para centenas de pessoas que nem imaginam que aqueles produtos vistosos e saborosos vendidos na feira foram produzidos por um casal que trocou a capital do estado pela roça mais de 10 anos atrás. É muito gratificante você trabalhar com a terra, entendeu? Tem que gostar muito da terra, né? Porque tem que estar botando as mãos para estar limpando um alface desse aí, né? Para ele produzir, para alimentar as pessoas, você tem que estar sempre cuidando dele, né? E para mim, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo esse tipo de serviço. Produto específico para cavalo, não é qualquer produto não. 2 empresárias enxergaram esse mercado e comemoram os resultados. A sessão de embelezamento num cavalo atingiu mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. O vídeo é da Ana Luísa, de 25 anos, e da Luma, de 21. E podemos chamá-lo de agrofashion para cavalo. Eu estou num ambiente que a Ana e a Luma conhecem muito bem, elas cresceram aqui dentro, mas decidiram inovar e investiram na Horse Glow. E olha que deu muito certo a ideia. A loja é online e funciona desde 2023. A inspiração surgiu na internet, com um vídeo de uma norte-americana, mas a técnica precisou ser adaptada. Logo quando eu comecei a minha amizade com a Aninha, né, que é a Ana Luísa, ela me mandou um vídeo de uma norte-americana pintando o cavalo, só que era com tintas com a mão mesmo, assim, não tinha nenhum desenho próprio, não tinha nada muito específico. E ela falou assim, vamos fazer no seu cavalo, né, porque ia ter uma competição. Aí eu falei, vamos. Aí, nisso, ela pensou na ideia de fazer o molde já, para ser um desenho mais certinho, né, porque querendo ou não, como você pinta na mão, não fica perfeitinho assim, né? E daí a gente pegou e fez, e eu gravei um vídeo. Peguei e postei. Do nada, bateu 1,5 milhão de visualizações. O tango de 7 anos da raça Quarto de Milha recebe tatuagem feita com cola e glitter. O casco e esmaltação personalizado. E para finalizar, um body splash com bastante brilho. Moleza, hein? A gente começou com uma inovação no mercado aqui do Brasil e foi muito rápido a demanda que a gente começou a ter com esse produto. Então a gente ficou muito feliz, a gente tenta dar conta dessa demanda dia a dia, que é muita criança atrás, né? Acaba sendo uma atividade mesmo para as crianças fazerem esse desenho. Então é bem bacana, assim. Os produtos não são só estéticos, mas funcional, com ativos benéficos para o animal. A gente tenta colocar em todos os produtos assim, né? Como no casco. A gente tem um casco, o glitter preto também, né? Como o casco é preto, ele já fica mais neutro. Mas a gente tem todas as cores também e ele é 100% hidratante para o casco do animal. O spray também, ele tem um cheiro que às vezes a mosca não vem. Então a gente vai agregando, né? Para ser bacana também para todo mundo. Ana Luísa e Luma são formadas em administração de empresas e tocam negócio sozinhas. A gente faz tudo, a gente faz desde a área do marketing até a área de vendas, financeiro, a gente cuida de tudo. E agora a gente está passando por um processo de industrialização, né? Para a gente conseguir focar mais nessa área de vendas e marketing, para a gente conseguir expandir ainda mais a marca. A ideia é expandir o negócio com a linha de cosméticos, incluindo shampoo, condicionador e óleo para cicatrização da pele dos animais. A gente já teve uma linha de shampoo e condicionador, mas agora a gente vem trazendo porque a gente foi vivendo como que é isso no dia a dia das pessoas que usam esse produto. Então a gente vem inventando, buscando, vendo o mercado, né, tendo ideia. Não é só negócio, mas muito amor envolvido. É um amor assim que pra gente é algo
inexplicável, sabe? A gente vive disso. Por mim, eu estaria todo dia aqui com os cavalos, com os animais, que é uma coisa que a gente vive. Também o esporte, né, é uma coisa... não tem nem muitas palavras para falar, sabe? É uma coisa que só quem vive entende o amor pelo animal, pelo cavalo. Começou tudo com amor ao cavalo, né? Eu vivo no cavalo desde que eu nasci praticamente, comecei a montar desde pequenininha, eu faço a modalidade de apartação, que é com a raça quarto de milha. E a Luma também está no 3 tambores, então a gente está no meio do cavalo antes de qualquer coisa. Você aí, já viu um desfile de carros de boi? Em Minas Gerais, essa é uma tradição que não se perde ao longo do tempo. Quem não conhece este som é o rangido das rodas de madeira. O ritmo cadenciado dos bois e a alegria dos carreiros fazem desta tradição um verdadeiro espetáculo. Pelas ruas e avenidas de Araxá, um desfile de carros de boi. O carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Mas o que nem todo mundo sabe é que para manter viva essa cultura, há um trabalho de muita dedicação nos bastidores. É preciso muito cuidado com os animais e, claro, ajeitar tudo bem cedo. O Glauco explica o que significa cangar o boi. Pegar os bois, né? Se tem a junta certa, a junta são os 2 bois, né? Que a gente põe um do lado do outro. Aí tem o trabalho de pegar, amarrar, colocar a canga e ir juntando eles, né? Para sair. O carro de boi se popularizou no Brasil colônia como principal meio de transporte de carga, com cerca de 4 metros de comprimento, 1,40 de altura, geralmente é feito de madeira nobre, como jacarandá e sucupira. É montado sem pregos ou parafusos. Era usado para levar mercadorias, alimentos e até mudanças de uma cidade para outra. Pode ser puxado por 2 até 16 bois. Hoje, mantém-se como um símbolo da cultura sertaneja, preservado por quem entende o valor desta riqueza. Todo o transporte era boi, né? Não existia caminhão, não existia carro, estrada, nada. Então tudo era o carro de boi, não tinha outro recurso. A formação do carro de boi tem uma hierarquia bem definida. Os bois são organizados em duplas, cada um com uma função essencial. Os da frente, chamados de guia, são responsáveis por direcionar a tropa. No meio, os cordeiros ajudam na estabilidade, enquanto a força maior vem dos bois de coice, que sustentam e puxam a carga principal. E quem participa dos eventos faz parte da Associação de Carreiros, com sede na cidade de Itapira, que fica a 55 quilômetros de Araxá. O grupo se reúne para preservar os costumes, organizar eventos e repassar o conhecimento para as próximas gerações. A tradição de carro de boi é uma tradição que já está acabando, porque ela é passada de pai para filho, né? Hoje nós estamos na 5ª geração da família da minha esposa e agora nós estamos passando para meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o João de 12 anos e o Tiago de 10. Então essa tradição é para que eles possam estar mantendo essa cultura, né, para as futuras gerações. E o que é bom e conta a nossa história tem que continuar. Os filhos do Carlos, João e Tiago, cresceram vendo o pai nos desfiles e desde pequeno vão aprendendo sobre o ofício de carreiro. E sempre desde o quinteto por diante eu tenho uma varinha pequenininha que eu gosto demais de mexer com gado. Vai passando pro meu priminho que também tá aí. E é muito bom, eu gosto demais, mas demais mesmo. É boa, a gente vai pro desemboque, eu ajudo, e meu irmão, nós ajudamos meu padrinho com o carro de boi, e é muito bom. Mas não são apenas os carreiros e os bois que fazem um desfile acontecer. Nos bastidores, a família inteira se envolve. Cristianeide, mulher do Carlos, contribui com um reforço especial, um mexidão caprichado que dá força para todos encararem o dia de festa. Eu preparei hoje bem cedinho, né, com tudo fresquinho, a carne de porco, carne seca, arroz, feijão, ovo, torresmo, e aí fez um verdadeiro mexidão para todo mundo se servir e ficar reforçado, porque o dia é longo.
Para o carreiro, um dos maiores prazeres é ouvir a roda do carro de boi cantar. O som vem do atrito entre a roda e o eixo de madeira, e para que ele aconteça da forma certa, o peso no carro precisa ser bem distribuído. Isso aí é o principal, o carro tem que cantar, né? Senão não tem graça. Aí a gente põe em peso para o carro cantar. A alegria do carreiro é essa, né? Mais do que um meio de transporte do passado, o carro de boi resiste ao tempo. E isso só é possível graças a pessoas como o Glauco, o Carlos e tantos outros apaixonados pelo carro de boi. Essa tradição isso vem de família, né? O gosto. Meu avô que era carreiro, tinha boi, tinha carro, tudo, fazenda. E depois eu peguei Deus a vida toda, eu mexo com carro de boi e continuo, né? Trazendo essa tradição aí para manter, né? Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!